Então vamos lá, gente. Olha só. É... Fazer a correção, tá? Desse exercício aí de regras de 3. Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, olha. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir a prova? Beleza. Deixa eu desligar aqui o... Eita. Então, beleza. Olha só, o que acontece? Quando a gente for visualizar essa situação, nós vamos ter o seguinte. Olha, eu tenho uma equipe de 5 professores que gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Então, quando a gente for analisar, nós temos que primeiro pegar as grandezas, que são professores, e dias, né? Lembrando que grandezas, elas são as coisas aqui na regra de 3 que estão acompanhadas por números, tá? Por exemplo, 5 professores, tá? Professores é uma grandeza. 12 dias, dias também é uma grandeza. Então, a primeira proporção que eu tenho é que as grandezas são professores, vou botar professor, abreviado, tá? E os dias. Aí eu tenho que 5 professores corrigem as provas em 12 dias. Aí ele fala, considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores? Então, ó, se 5 professores demoram 12 dias, ele quer saber agora 30 professores. Vão levar quantos dias? X, né? Aí, na regra de 3, nós vamos ter a seguinte regra, né? 5 sobre 30 é igual a 12 sobre x. Muita gente estava fazendo isso direto, sem antes olhar e observar as grandezas. Olha só, seria isso daqui se as grandezas fossem diretamente proporcionais. Mas se a gente for observar, olha só, onde estiver o x, a gente coloca a setinha para cima e a gente tem que observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se a gente colocar direto, 5 sobre 30 é igual a 12 sobre x, colocar as frações direto, você está desconsiderando as grandezas. Isso eu não posso fazer. As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, independente dos valores, tá? Então, olha só. Se a gente for observar dias e professores, nós temos que observar o seguinte. Quanto mais dias, né, eu levo para corrigir, então eu vou ter mais professores ou menos professores? Aí pensa comigo, se eu tenho mais dias, né? Se eu estou levando mais dias, que eu estou demorando mais. Então eu vou pensar que eu vou ter menos professores, né? Ou seja, quanto menos gente, quanto menos professores corrigindo, né? Então a gente sabe que eu vou levar mais dias. Então dias e professores são inversamente proporcionais. Se ele está levando mais dias, é porque tem menos professores. Então, olha só, como que ficaria a nossa fração? Assim, ó, 12 sobre x, a gente começa pela incógnita, é igual, olha, se é inversamente proporcional, eu vou inverter essa fração aqui. Então, vai ficar 30 sobre 5, inverso. Olha como está errado aqui, tá? Aqui ficou 5 sobre 30 e aqui 30 sobre 5, tá? Totalmente diferente. Ok, gente? Deixa eu ver se consigo mudar o foco daqui. Beleza. Então, aí está a nossa grandeza, que são inversamente proporcionais. E agora, se eu multiplico cruzado, vou fazer 30 vezes x, que é 30x, é igual a 12 vezes 5. Então, cuidado, eu não posso sair colocando que as grandezas são diretamente proporcionais. Primeiro tem que analisar a proporção das grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Aí eu faço a continha, né? Então eu tenho aqui 12 vezes 5, né? 30x é igual a 12 vezes 5. Nós vamos encontrar aqui 30x, 12 vezes 5 vai ser igual a 60, ok? Continuando aqui embaixo. O 30 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 60 dividido por 30.
Tranquilo? A gente sabe que o número que está multiplicando é incógnita, passa dividindo, a gente já viu isso. E 60 dividido por 30, né? A gente sabe que 60 é o dobro de 30. Então, o x vai ser igual a 2. Então, ó, se 5 professores levam 12 dias, então 30 professores vão levar apenas 2 dias. Ok? Então, vamos para a questão de número 2. Vamos lá para a questão de número 2. Deixa eu ver se consigo desligar a internet aqui. Que aí fica melhor pra gente. Beleza. Vamos para a questão de número 2. Fala o seguinte, a questão de número 2, ó. Um corredor, treinando para o torneio de corrida, percorre uma certa distância com velocidade de 15 km por hora em 20 segundos. Sabe-se que para ele participar desse torneio, ele precisa percorrer essa distância no tempo máximo de 16 segundos. Determine a velocidade em que o corredor percorre. Então, a questão de número 2, vou anotar os dados, tá? Olha, que são as grandezas. Se a gente vê um corredor treinando para o torneio de corrida, percorre uma certa distância com velocidade de 15 km por hora. Então, tem velocidade igual a 15 km por hora, tá? E ele percorre isso no tempo de 20 segundos. Aí ele sabe-se, né, que para participar do torneio, ele precisa percorrer essa distância no máximo de tempo de 16 segundos. Então, ele está acima do tempo. Ele quer saber qual é a velocidade que ele deve correr, né? Então, vamos lá. Beleza. Analisando aí... Deixa eu trocar o foco. Beleza. O que nós temos? Nós temos velocidade e o tempo, né? Então, a primeira, eu tenho velocidade, que são as grandezas. E também eu tenho tempo, né? Que são as grandezas bem conhecidas aí. Que a gente já sabe se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, olha, eu abreviei aqui a velocidade. E nós temos o seguinte, olha só. A velocidade dele é de 15 km por hora. Então, eu vou ter 15 km por hora. E quando ele tinha velocidade de 15 km por hora... Quando ele tinha velocidade de 15 km por hora, seu tempo era de 20 segundos. Então, 15 km por hora faz no tempo de 20 segundos. Agora, ele vai ter o tempo de 16 segundos. Por quê? Porque ele não pode percorrer num tempo maior que 16 segundos. Para ele participar do torneio, ele tem que percorrer no máximo em 16 segundos. Então, ele tem que ser mais rápido, né? Então, o tempo tem que ser de 16 segundos. Ele tem que diminuir o tempo. E essa velocidade tem que ser quanto? X, né? Então, olha só, a gente sabe que velocidade e tempo, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo do percurso, né? Então, também são inversamente. E aí eu vou pôr assim, né? A fração é 15 sobre x. É igual... Se aqui é inversamente, setinha para baixo, eu vou inverter essa fração. Aqui é 20 sobre 16, como é inverso, então inverte. 16 sobre 20. E aí eu multiplico cruzado, né? Então vai ficar assim para mim, olha só. Uma coisa interessante é que eu posso simplificar. Lembra da simplificação? O 16 e o 20 eu posso simplificar por 4. Ó. Eu posso dividir por 4 em cima e dividir por 4 embaixo. E a minha nova fração ficaria assim, ó. 15 sobre x é igual a 16 dividido por 4, vai dar o próprio 4. E o 20 dividido por 4, 5. Aí aqui ó, é muito melhor de fazer, né? Ó, 4 vezes x, 4x. É igual a 5 vezes 15, que é 75. Tá? Você multiplica cruzado. Assim e assim. X vezes 4, ou 4 vezes x vai dar 4x. E 15 vezes 5, 75. Ok? Então, aqui agora eu vou passar dividindo o 4. X é igual a 75 dividido por 4. E aqui, fazendo 75 dividido por 4, eu vou encontrar 22,5, beleza? Então, x... Deixa eu ver se vai caber na câmera aí. Não, deixa eu trocar o foco aqui, ó. Beleza, né? Então, x é igual a 20. Vai ficar 1
Vou botar assim, aproximadamente 19, tá? Segundos. 75 dividido por 4 vai dar 18,5, tá? Vou botar assim, o tempo certinho. Vou botar 18,5. Que aqui deu conta com vírgula, aí de cabeça é mais difícil de fazer na hora, tá? Mas olha só, o tempo é 18,5, tranquilo? Que vai ser o nosso tempo aqui aproximadamente. 18,5 alguma coisa, tá? Esse vai ser nosso tempinho. Gente, vou trocar de folha aqui. Eu já botei esse tempo aproximado. Mas eu aceitaria até que a fração, tá? O importante é a gente conseguir determinar nossa regra de 3, ok? Ó, vou botar aqui só para vocês verem. 75 dividido por 4, que ficaria 1. Sobraria 3. 35 vai ser 8, que é 32. Sobram 3, beleza? Aí aqui, ó, 30, vírgula. Aí vai ser o 7, tá? 28, sobram 2. 18,75. Tranquilo? Mas aí a gente aproximei para 19, depois aproximei mais... Faltam 7, né? 18,75, tá? Só para a gente ter a noção da continha, do que vai ficar, tá? Mas o importante é a gente determinar a regra de 3 se é diretamente ou inversamente proporcional aqui às grandezas. E depois organizar as frações, né? As proporções e fazer e multiplicar a multiplicação cruzada. Ok, gente? Então vamos lá para a próxima questão, que é a última questão. Questão número 3, fala o seguinte, olha. Para atender 5.540 ligações, vamos lá, calma aí rapidinho, tô só ajeitando aqui. Beleza. Então, olha só. Para atender 5.540 ligações mensais, uma empresa de telefone, né, telefonia, dispõe de 8 atendentes. Quantos atendentes essa empresa precisará contratar para atender 7.400 ligações? Então, olha só. São 5.000, vou anotar aqui, 540 ligações. Com 8 atendentes. Aí ele pergunta quantos atendentes para atender 7.400 ligações. Beleza. Então vamos lá. Então o que acontece? A gente já consegue identificar direto as grandezas, né? Depois daquela parte que a gente viu de grandezas e o princípio de regra de 3 simples. Então as grandezas já fica bem mais fácil de a gente identificar, né? Esse é o primeiro passo, identificar as grandezas. Então a gente sabe que numa empresa de telefonia, eles tinham 5.540 ligações por mês e era necessário 8 atendentes. Agora eles vão ter 7.400 ligações. Então, vou precisar de quantos atendentes? Então, a gente já sabe que nós temos aqui ligações, é a primeira grandeza. E a segunda grandeza é atendentes. Beleza? E a gente sabe que com 5.540 ligações, eles precisam de 8 atendentes. E para 7.400 ligações, eles vão precisar de quantos atendentes? X. Se o X está aqui, setinha para cima. Então, olha só, se eles estão precisando de mais atendentes, significa que tem mais ligações, né? Quanto mais ligações eu tenho, então significa que eu preciso de mais atendentes, tá? Então, aqui é diretamente proporcional. Então, é isso, nesse ponto que eu quero que vocês consigam fazer, tá?
É claro que a conta também é bem importante, né? Achar o resultado final. Porém, o foco principal é você identificar as grandezas, organizar as informações que ele te dá e depois você conseguir dizer se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, porque o resto fica mais fácil. Olha, a gente conseguiu ver as grandezas, que são ligações e atendentes, botamos todas as informações nas ordens certas e depois analisamos que atendentes e ligações são diretamente proporcionais, porque se um cresce, o outro também tem que crescer. E aí então a gente começa a fazer a conta, né? Se são diretamente, então vai ficar 5.540 sobre 7.400, que é igual a 8 sobre x. Quando eu tenho 0 no final, eu posso cortar 0 com 0. E aí essa conta aqui é um pouco grande, tá? Mas tem problema não, ó. A gente tem 554 dividido por 740. Lembrando que a simplificação é bem importante nessa matéria. Então, quem não viu simplificações, assistam os vídeos, tá? Sobre simplificação de fração, que é muito importante essa parte agora. Por exemplo, ó, os dois são pares, então eu posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, em cima, se eu dividir por 2, vai ficar 227. Tranquilo? E se embaixo... Desculpa, 227 não. Já estou sendo precipitado. Aqui vai ficar 277. Tranquilo? Ó, só para a gente confirmar. 554 dividido por 2. Por 5. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Desce o 15. Por 7. 2 vezes 7, 14. Sobra 1. 14, 7. 277. Sobre. Aqui, ó, 740 dividido por 2. Desculpa. Vou fazer a continha aqui junto com vocês, né? Para a gente não ir muito rápido. 740 dividido por 2. Ó, por 7, 3. 2 vezes 3, 6. Com 1. Tá tranquilo? 2 vezes 3, 6. Para chegar a 7, sobra 1. Desce o 4, fica 14. 2 vezes 7, 14, sobra 0. Se descer o 0, 2 vezes 0 é o próprio 0. Então, é 370. Isso é igual a 8 sobre x. Beleza? Agora, olha só. A gente tem essa 277 e 370, né? São dois números feios e que a gente, olhando assim, a gente não consegue ver alguém que seja divisível por esses caras. Beleza? Não tem assim, quem é divisível? Não tem. Então, a gente faz a conta normal. Olha, 8 vezes 370 é igual a 277 vezes x. Então, gente, vamos ter que fazer a continha. 8 vezes 370, vou fazer aqui no cantinho para vocês. Ó, 370, tá? Vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7. Desculpa. 42. Desculpa, gente. 8 vezes 7, 56. Tranquilo? 8 vezes 3, 24, mais 5, 29. Então, vai ficar 2.960. Isso é igual a 277 vezes x. Aí agora nós temos que fazer essa continha, né? Passar o 277, que está multiplicando x, dividindo. Sempre que a gente está multiplicando x, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 2.960 dividido por 277. Isso é igual a x. Aí eu vou ter que fazer essa continha, tá? Então, olha só. 2.960 dividido por 277. Se a gente abaixa 296, vai ser por 1. 277. Pega emprestado. 16 menos 7 vai ficar 9. Aqui deu um emprestado, ficou 8 menos 7. Vai ficar o próprio 1. 2 com 2 vai embora. Então, desce o 0.